O genograma ele é uma ferramenta científica, é uma ferramenta que a gente usa para poder traçar o perfil, né, das gerações na vida do sujeito em questão ali na análise, né? Se for uma pessoa individual, ou se for uma família, ou seja somente um casal. O genograma é uma ferramenta que você consegue acessar de uma forma muito fácil, né? Ou seja, você tem nas suas mãos um gráfico e nesse gráfico você contém ali o maior número de informações possíveis, né? Com facilidade. Então, dessa forma, você tendo acesso, né, a essas informações, você pode traçar ali, né, para o seu paciente. Vamos entender que seja ali um líder de casais, né, que esteja é, cuidando dessa pessoa naquele momento, né? Vamos entender que seja um pastor, né, que está ali fazendo um estudo com uma pessoa, no aconselhamento, um líder de ministério de família, né, que está fazendo um aconselhamento, ou somente um capelão, né, também, porque o capelão ele usa também desse mesmo ofício, né, do acompanhamento a pessoas, do análise do comportamento também, lógico, né, que nós estaríamos tirando, né, da mão dos psicólogos, dos psicanalistas, dos terapeutas, né, esse poder, mas não, né, na verdade, esse capelão, ele também exerce essa função, esse pastor, esse líder do ministério, e é por isso que é interessante, né, nós entendermos o poder das ferramentas, né. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa tela, né, logo para vocês poderem ir conhecendo, ir entendendo, né, o que é o genograma familiar. A partir de hoje, né, os alunos que já estudam conosco, os alunos que já fazem parte, né, do nosso curso de terapia familiar sistêmica, eles já têm acesso na nossa plataforma, né, já têm acesso a todo esse curso, né? Não somente ele, mas todo o processo sistêmico. O nosso curso ele é ministrado, né, por mim, coordenado por mim, porém, ele vem diretamente do Instituto Núcleo de Estudos em Psicanálise do Espírito Santo e também da Alfa, Instituto Alfa, né? Dr. Messias está aí conosco, ele é o diretor desse instituto, ali na cidade de Aracruz, Espírito Santo, e esse instituto é ele que dá para os alunos, né, e certifica, né, com diplomas e certificados, e também, posteriormente, né, aqueles alunos que quiserem seguir a carreira de terapeutas, né, poderão também obter a sua carteira de terapeuta, também da mesma forma, aqueles que são psicanalistas, que ainda não estão associados, né, a uma associação. Então, enfim, o núcleo, né, o núcleo de estudos de psicanálise, a APSIC, né, a Associação Psicanalítica do Espírito Santo, está ali para poder te dar esse suporte aí. Bem, genograma familiar. Genograma familiar, eu creio que para alguns aqui não vão saber o que é, para outros já vão ter um conhecimento, porque na universidade, né, no curso, né, na faculdade de psicologia, uma das matérias ali, né, da faculdade é exatamente né, a aula de terapia familiar sistêmica, ou terapia sistêmica, ou abordagem sistêmica, né? Um psicólogo, né, que se forma, né, ele vai ter as diversas abordagens, ele vai ter a psicanálise, ele vai ter o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, ele vai ter o behaviorismo, ele vai ter o humanismo, ele vai ter a terapia sistêmica também, vai ter a Gestalt, e dentre todas essas, né, terapias ali, ele vai poder escolher, né, uma das para ele poder exercer, para ele poder praticar, né, uma das terapias para ele poder praticar. Dessa forma, então, né,
esse profissional, então ele pode exercer ou não, saber ou não fazer o genograma. Então não é só o fato de você formar numa faculdade de psicologia que você vai ser um bom psicanalista, você vai ter que escolher a abordagem e se especializar nela. Da mesma forma, o TCC, terapia cognitiva comportamental, da mesma forma, o humanismo, ou então o curso que nós ministramos aqui, que é o curso de terapia familiar sistêmica. Então, o curso de terapia familiar sistêmica tem muitos autores, né, muitos atores que envolvem, né, essa abordagem tão profunda que trabalha com a família, e um dos autores, né, dessa abordagem, um dos criadores dessa abordagem é exatamente o que nós iremos falar hoje aí, né? E que é o criador do genograma familiar. Nós vamos ver que teremos muito a aprender com a pessoa, né, do Murray Bowen, né? Bom, genograma, vamos falar aí sobre a leitura, vamos falar sobre os conceitos transgeracionais, né? Porque nós estamos trabalhando exatamente com essa ideia da família e a ideia das gerações, né, que se envolve uma família. Bem, o que deve conter no genograma, né? A gente precisa estar atento a isso, né? O que precisa ter no genograma? O genograma, para você poder construí-lo, né, você vai ter que usar símbolos, né? Símbolos que vão identificar, né, se uma pessoa está viva, se uma pessoa está morta, se uma pessoa é do sexo masculino, se ela é do sexo feminino, se ele tem uma opção, né, sexual para ser um gay, para ser uma lésbica, se ele é um filho biológico, se ele é um filho adotivo, se porventura, né, ele se houve ali no nascimento, né, desses filhos, houve alguém que foi natimorto, teve abortos, foi aborto induzido, foi aborto espontâneo. Então, dentro do genograma, se constrói toda essa linha de informação que você, ao ver aquele símbolo, você vai identificar se aquele relacionamento é um casamento, se aquele relacionamento ele é uma união estável, se aquele casamento, se aquele relacionamento ele é um ajuntamento, né, um amaziamento, porque tudo isso, na verdade, que vai estar ali nesse genograma, vai nos dar uma hipótese, né, de entendermos e interpretarmos aquilo que as pessoas estão passando. Eu quero que você, né, vá entendendo que até o final dessa aula, além de nós abordarmos alguns assuntos, eu irei fazer aqui ao vivo, né? Eu irei fazer aqui agora um atendimento. Eu vou trazer para cá uma pessoa, você que está aí, que quer, né? Você vai ali no chat e você coloca lá, eu quero, né? Por quê? Né? Porque eu vou fazer um atendimento e aqueles que disserem eu quero, dentre eles eu vou escolher um, né? Porque não vai dar para poder fazer um atendimento em massa, né? Não tem condição, porque o genograma ele é muito específico, né? Então você vai ali no chat, coloca ali eu quero, né? Então, na hora que eu for olhar aqui para escolher quem vai, né, participar, quem vai ser esse objeto da análise aqui, né? Então, ou seja, vai me ajudar dentro dessa aula e eu tenho certeza que vai ser muito importante para a tua vida, tá? Bom, o genograma, né, ele precisa de um pensamento sistêmico, né? O que é um pensamento sistêmico? Nós precisamos entender, você vai ver logo no quadrinho abaixo aqui, né? Você vai ouvir ali falar sobre teoria geral do sistema. Teoria geral do sistema, ela tem exatamente essa sigla que é TGS, né? Porque ela vai ajudar você a entender a família como um sistema. Se você entender a família como um sistema, a família como um sistema, ela entende-se o seguinte, né, que o todo ele é muito maior do que a soma das partes, né? Então, assim, a psicanálise, né, ela vai olhar para aquele sujeito e vai tratar aquele sujeito que está ali, né? O TCC também, ele vai tratar aquele sujeito a partir do que ele está sentindo, né? A
a sistêmica, né, o genograma, essa ferramenta, ela já vai te dar uma condição de você olhar não só esse sujeito, mas o todo. O que que é o todo, Miguel? O todo seria todo esse contexto de família que ele vive, inclusive olhando para esse último quadrinho aqui, os ciclos da vida familiar. Né? Então, ou seja, o ciclo de uma vida familiar, uma criança, um adolescente, um adulto, um jovem, um adulto, o casamento, o recasamento, né? Então, aqueles casais que se separaram, que casaram de novo, que trouxeram filhos de outra família para dentro desse casamento. Então, enfim, essa família, ela é um sistema, e esse sistema, ele tem muito a ver com esse sujeito que está ali agora diante de você, para uma análise, né? Para ele ser analisado, para ele poder ser ajudado por você, para ele poder ser, de alguma forma, trabalhado através das terapias que você vai utilizar. Né? Então, enfim, o genograma, ele precisa conter algumas coisas que não podem faltar jamais. Para você entender essa questão da família, essa questão do sistêmico, né? Para você conhecer um pouco sobre o sistêmico, e eu quero que meus alunos que aqui estão, os meus pacientes que aqui estão, né? Tem alguns pacientes aqui, o Geraldo, né? Que é um engenheiro eletricista, a doutora Érica, que é uma dermatologista, está aqui conosco também, tem o doutor Messias, né? Que está aqui conosco, enfim, né? Temos muitas pessoas que estão aqui, Magda, que é minha aluna também, e o capitão, que o doutor Messias acabou de falar. Enfim, o que eu quero que você entenda, essa linha mais escura aqui por fora, o contorno externo aqui, né? Ele representa aqui está sendo chamado aqui de suprassistema, né? Esse suprassistema aqui, ele é como se ele fosse o ambiente externo de uma família, ou seja, a escola, a igreja, o time de futebol, o trabalho, né? A vida externa, né? Então, ou seja, a sociedade em geral. Então, a família, ela é um núcleo que está no meio dessa sociedade. Essa sociedade externa, ela influencia sobre uma família. Sim, né? A política, a nação, né? Através dos seus serviços militares, através dos serviços de proteção, através do próprio Estado que nos serve, né? Então, existe um suprassistema, né, que influencia, que essa família está ali para ser servida e ser trabalhado por esse suprassistema. Existe uma outra coisa que eu quero que você observe aqui, é exatamente essa palavra fronteiras, tá? Para que um sistema externo adentre a uma família, né? Para que um sistema externo adentre uma família, vamos entender que o seu pai que trabalha, o seu marido que trabalha, né? O trabalho é um sistema externo. Então, muitas vezes, né? Aquele trabalho vai interferir, vai influenciar, vai permitir ou não algumas tomadas de decisão dessa família. E aí é que entra essa questão das fronteiras. Quais são as fronteiras que são colocadas, né, para que essa família não seja prejudicada? São fronteiras rígidas, são fronteiras nítidas, são fronteiras emaranhadas, são fronteiras difusas, né? Então, quais são essas fronteiras? Como que elas funcionam? Mas essas fronteiras, elas não vão funcionar só nesse sistema externo, ela também precisa funcionar também nos subsistemas ou no sistema familiar. Então, aqui fora está esse suprassistema, que eu acabei de falar, e aí entramos, então, no sistema familiar. O sistema familiar, né, é exatamente aquele que vai pegar meus pais, os pais da minha esposa, os irmãos da minha esposa, os meus irmãos, né, os meus avós, os avós da minha esposa. Então, nós estamos falando de todo um sistema amplo. As esposas ou os maridos, né, dos irmãos, das irmãs, os primos, sobrinhos, então tem todo um sistema familiar ali,
né? E como que isso é formado, como que isso é sentido? Nós vamos entender que, em alguns casos, esse sistema familiar é muito junto, é emaranhado. Moram todo mundo próximo, todo mundo na mesma casa, a sogra mora no quintal, o irmão mora no quintal, que é o cunhado, ou às vezes no mesmo prédio. Então, esse sistema familiar, essas fronteiras aqui que eu acabei de falar, elas vão também serem influenciadas e sofrerem, né, essas influências ou não, né? Então depende muito de como cada pessoa, como cada sistema, como cada família delegou as suas leis, né? Delegou as suas regras, como que foram isso nos antepassados, e isso precisamos entender. Por quê? Porque isso vai refletir sobre os relacionamentos, vai refletir sobre a criação de filhos, entendendo assim que uma mulher, quando ela vem, digamos que na casa dela, ela foi criada com tios, com avós, vindo, participando da criação, corrigindo, levando, pegando, viajando, dormindo dentro de casa. E agora já vem o pai, esse marido, né, que já foi uma criação totalmente diferente. Filho não dorme na casa de ninguém, ninguém entra dentro da minha casa, né? Ninguém acessa a minha casa. Então, como não olhar para todo esse sistema e também olharmos para essas fronteiras, né? Para essas fronteiras. Subsistema conjugal. E aí está agora aqui, né, essa primeira formação, que ela é muito interessante, onde nós temos um esposo e nós temos uma esposa, né? Então, esse subsistema conjugal, como que ele funciona, né? Como que é o diálogo, como que é o respeito, né? Como que é o acolhimento, o pertencimento entre esses dois, né? Para existir um outro subsistema aqui parental, alguns subsistemas conjugais não irão permitir existir um subsistema parental. Miguel, como assim? Bom, eu vou explicar rapidamente. Bom, alguns casais, eles vão, o que a gente chama aqui, o que, na verdade, foi quem trouxe para nós isso, foi um outro teórico do comportamento sistêmico, que é Salvador Minuti, né? Minuti vai chamar esses casais aqui de casais padedu, né? Padedu, na ideia do que é o padedu, é um casal que dança balé, né? Aquele casal que faz ali a dança do cisne, né? Então, a bailarina e o bailarino se espelhando no comportamento do outro. Então, é o par de Deus, é um para o outro, é um com o outro. Então, esses casais, eles vão se chamarem de vida, meu mundo, meu tudo, né? E aí eles não vão permitir, inclusive, nem ter filhos. Por quê? Porque o mundo deles é tão perfeito que eles não querem, né? Essas fronteiras são tão rígidas ali que eles não vão permitir esse subsistema parental. Se não permite o subsistema parental, significa o quê? Que não tem filhos, né? E da mesma sorte não vai existir o subsistema fraternal, que é o quê? É um subsistema onde transitam os irmãos, onde os irmãos se falam. Bom, esse subsistema aqui, uma vez que ele existiu, esse aqui, que esse casal engravidaram, né, e trouxe os filhos para dentro dessa formação, entra aquela questão se é filho único, se tem dois, se tem três, se tem quatro filhos, se tem gêmeos. É toda uma questão que precisa ser observada, ser analisada, ser olhada com muito carinho. Por quê? Porque todo comportamento dentro desse sistema tem uma influência sobre essa regra hierárquica. E aí a gente precisa entender que um filho que nasce tem diferença de um outro filho, uma filha que nasce tem diferença de uma outra filha.
Por quê? Por causa exatamente desse conceito hierárquico, como que a família funcionava no momento do nascimento daquele filho ou daquela filha, como que aquele filho é visto dentro do próprio sistema fraternal, né, esse subsistema fraternal, pelos outros irmãos, se é um irmão apoiador, se é um irmão cuidador, se é um irmão louco, se é um irmão mau, né, se é um irmão descabeçado, cheio de problema, que gera conflitos para toda a família, como que vai ser a chegada desse outro irmão? Então, esse subsistema aqui, ele também vai precisar funcionar e ele também tem regras de funcionamento que precisam serem observados, que precisam serem olhados, analisados com muito cuidado. Bom, esse subsistema conjugal, ele tem, né, ele tem sido destruído muito facilmente, né, no mundo de hoje, né, apesar que ainda temos muitos casamentos, né, mas é um subsistema que está sempre em crise. Ele pode acabar, né, porém o que nunca vai acabar é o subsistema parental. Então, ou seja, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Entenda claramente isso, não existe. Não se exclui um pai do pertencimento, não se exclui uma mãe do pertencimento. E aí entra aquela questão do filho adotivo, né? Então, assim, os novos genitores, os novos parentais que irão assumir a criação desses filhos, né? Como que eles vão lidar com essa imagem dos pais biológicos? Né? E esses pais biológicos que não vão se excluir, que não se excluem, porque ninguém pode ser excluído dentro de um sistema, né? Bert Helling, né? Todos os outros autores aí, Virginia Satir, Jay Haley, Peggy Pape, Murray Bowen, né? Todos eles vão dizer que não se exclui, que não existe possibilidade de que esse biológico desapareça dentro do sistema e esse novo pai, essa nova mãe passe a cuidar desse lugar. Vamos entender em algumas histórias que esse casal acabou e agora essa mulher vai lá e casa com outro homem, esse homem casa com outra mulher, essa mulher tem filhos, esse homem também tem filhos, a outra pessoa que essa mulher casou tem filhos, a outra pessoa que esse homem casou tem filhos, e agora como que fica essa ordem desses filhos aqui vivendo dentro de casa, muitas vezes, com esses novos irmãos? E agora essa ordem, essa direção, né? Como que vai funcionar, né? Como que vai ser essa permissão, né, desse lugar ali dentro, né? Como que vai funcionar esse lugar? Então isso aqui para você poder entender são subsistemas, né? Então, dentro de um genograma nós vamos precisar de quê? De leituras e conceitos transgeracionais. O que são essas leituras e esses conceitos? Bom, a leitura, a posição de nascimento entre os irmãos, é o que eu acabei de falar. Quem é o primeiro irmão? Né? Quem é o primogênito ou a primogênita da família? Quando esse primogênito nasce, né? Como que ele foi recebido? Como que ele foi gerado? Né? Como que foi o pertencimento desse filho? Né? Então, assim, os outros que vão vir, como que vai ser? Uma outra coisa que eu e você, como terapeuta, né, como psicólogos, psicanalistas, enfim, qual seja a sua função, né, uma outra coisa que nós tenhamos que estar atento aqui, por quê? Porque a pessoa que está nos procurando, né, está nos procurando exatamente por quê? Né? Porque nós entendemos, né, deixa eu trazer aqui uma fala. Ah, tá aqui, essa fala aqui. Nós entendemos claramente, entendeu, que cada sujeito aqui dentro tem uma questão em si, tem uma demanda em si. E essa demanda, né, vai precisar de fazer essa leitura e essa releitura e essa ressignificação desse self. O self é o quê? O self é aquilo que
a imagem que eu tenho de mim mesmo. Então, hoje a gente conhece o selfie, né? Pelo celular, né? Onde a gente ali lança a mão, pega o iPad que o celular está para ali, eu lanço a mão aqui do meu celular, né? E eu faço uma foto, né? Então é a minha selfie. A ideia de selfie é essa mesmo, essa palavra, ela surge através disso aí mesmo, essa ideia, né? A imagem que eu tenho de mim mesmo. Qual a imagem que eu tenho de mim mesmo? É uma imagem distorcida? É uma imagem falsa? É uma imagem negativa? Né? E a gente precisa entender que, de uma forma ou de outra, a gente vai sabotando o nosso comportamento, porque muitas vezes, né, nós não conseguimos nos encararmos, não nos conhecemos verdadeiramente. Então, nosso papel como terapeuta, como conselheiro, você que está cuidando dessa família, desse paciente, desse casal, né? Ou seja, é ajudá-los a individuar, né, a diferenciar esse self e estar atento a coisas muito importantes, a triângulos emocionais, né? Triângulos emocionais é o que eu mais encontro no meu consultório, né? Triângulos emocionais. Miguel, o que é triângulo emocional? Triângulo emocional, vamos entender que a mãe está ali, né, com uma demanda que começa por aí, né? O casal, né, esse conceito aqui, o subsistema conjugal, foi o que veio primeiro. E ali, então, eles arranjam entre eles as demandas e eles não conseguem resolver as demandas entre eles, né? Então, ou seja, as demandas que eles não vão conseguir resolver entre eles, o que, que vai acontecer, né? Bom, simplesmente, né, essa mulher, então ela vai fazer o quê? Vamos entender que essa mulher aqui, ela vai para esse filho aqui, para essa filha aqui, dois, e ela fala assim, ai, filhinha, olha, eu não estou mais aguentando o papai. Ai, seu pai, mas tem me enchido o saco demais, né? Então, ou seja, aí essa filha, então, com dó dessa mãe, ela vai lá no pai e fala: Poxa, pai, né? Olha o que o senhor está fazendo como mãe, né? Então, ou seja, essa mãe fez o quê? Ela triangulou com a filha. Miguel, qual o problema disso? Bom, nenhum. Simplesmente você mostrou para sua filha que você é fraca, que você não tem capacidade de lidar com o seu marido, e você então colocou a sua filha para poder resolver o seu conflito. Quando a sua filha tiver com problema, com certeza ela não vai em você. Por quê? Porque você é fraca, porque você não tem capacidade de acompanhá-la. Então, da mesma forma, esse pai, se ele vem para esse filho, né, reclamar dessa mãe, e esse filho, então, vai lá defender esse pai. Então, nós estamos falando de quê? De triangulação. Pessoas que vão buscar em outro uma ajuda para poder estar tentando resolver um problema que era dele. Então, o nosso papel aqui como terapeuta, né, é descobrirmos esse poder que está sendo gerado dentro da família, quem está sendo esse articulador dos poderes, quem está sendo esse que está criando essas alianças, essas coalizões, né? E então movimentar essas peças para poder dar a cada um o que? A individuação. Individuação é uma forma que Carl Gustav Jung, que Jay Haley, né, trouxe, né, individuar, né, tornar-se mais maduro, tornar-se mais sensato, né, então, e quebrar isso. Então, é para isso que nós estamos aqui. Murray Bowen, né, que é o criador do genograma familiar, criou na época como a palavra genetograma, e depois ela foi ampliada, né, pela Mônica, né, e essa ampliação, né, Murray vai trazer para nós, Bowie vai trazer para nós aqui, uma palavra que diz o seguinte: a pessoa começa a vida como uma parte de uma massa de ego familiar indiferenciada, e no decorrer do tempo tem que aprender a estabelecer a sua própria identidade, buscando a sua diferenciação na família. Então, olha só para vocês verem, né? Nós começamos a nossa vida
presas nesse chamado legado transgeracional. Preso nisso que Jay Haley vai falar, lealdade ao sistema familiar. E nós vamos falar muito disso aqui hoje, né? Sobre lealdade, né? A aula não vai se estender muito, tá, gente? Mas nós vamos usar um tempo bacana para você poder compreender. Então, dentro dessa massa de ego, a gente acaba sendo preso dentro dessas lealdades ao sistema familiar. E ele diz: diferenciar-se significa ser capaz de relacionar-se com o outro de maneira significativa, sem a eles fundir-se ou juntar-se. Então, ou seja, eu não permito mais que a minha mãe fique me usando, né, como essa massa de manobra. Por quê? Porque agora eu já sou um sujeito, eu já tenho essa compreensão que minha mãe está vitimizando, que o meu pai está vitimizando, que o meu pai está me usando nesse lugar ali, que esse meu irmão está me usando, então eu me permito afastar-se. Então diz ali, fica emocionalmente livre e poder se escolher entre aproximar-se sem absorção ou afastar-se sem culpa, né? Então essa massa de ego aqui, está aqui, né, um sistema aqui, né, o subsistema, a família, e essa família aqui, né, essa família mais próxima, né? Então aqui tem a família, aqui tem o nós dentro da família, aqui tem o hashtag eu, né? Esse eu ainda, né, emaranhado, esse eu, né, dentro dessa massa de ego, esse eu indiferenciado, esse eu que permite ser movimentado, esse eu que permite, no meio dessa trama, né, estar preso, fazer coisas que eu não queria. É muito comum a gente, dentro do consultório, receber alguém que diz assim: Miguel, eu não sei dizer não. Né? Ontem mesmo, uma paciente minha, né, doutora, né, em periodontia, né, uma pessoa com grandes habilidades, com grande funcionalidade no seu trabalho, professora em 3 universidades, com dificuldade de dizer não. Né? Por quê? Porque você fica preso dentro dessa massa de ego e você não sabe exatamente qual é a sua identidade. Qual é o meu poder? Eu não sei afastar-me, como está aqui, livre, como disse aqui, ó, fica-se emocionalmente livre e poder se escolher entre aproximar, né? Perdão, aproximar, aproximar, né? Então aqui essa seta que vai, né? Aproximar sem objeção, né? Sem problema, aproximar sem absorção, ou afastar-se sem se sentir culpado. Então, assim, é quando eu posso dizer não, né? Quando eu posso dizer não. É tão interessante que uma certa vez a minha mãe falou comigo assim: eu queria ter a habilidade que você tem quando a gente está falando de um assunto que você não quer ouvir, que você simplesmente usa uma frase, levanta e sai. Falei: mãe, qual que é a frase que eu uso? Aí ela falou para mim assim: você fala assim, tem alguém faltando lá em casa, eu acho que esse alguém sou eu. E você levanta e sai. Falar: tá bom, então, que bom que eu aprendi, né? Naquele momento eu falei: uau, que bacana, né? Parabéns para mim, porque eu não fico preso nesse lugar, eu não tenho necessidade de ficar preso naquele lugar. Bom, dentro disso, dentro dessa leitura transgeracional, quando se pensa em geração, se pensa em um movimento de todo um sistema geracional, né, que envolve aí, que é interessante, pelo menos 3 ou 4 gerações em seu movimento através do tempo. Então, se eu estou montando um genograma, é interessante que eu me prepare, né, para poder escrever pelo menos umas 3 ou 4 gerações ali. Quanto mais gerações eu for conhecendo da minha família, a história dela, mais senhor de mim eu vou compreendendo o que eu estou sendo. Essa paciente minha, eu achei tão interessante ela dizer para mim: doutor, eu fiz odontologia por causa que eu fui num consultório de um dentista certa vez, eu achei muito bonito e eu quis fazer odontologia. Eu falei: bacana,
Legal. E por que você fez doutorado em periodontia? Ela disse assim: porque um rapaz que eu conheci disse que era o caminho mais curto de eu chegar eh, à universidade e conseguir um cargo público. Então, foi esse aí. Ah, bacana também, legal. Só que aí, quando eu fui traçar o genograma familiar dela, na família da mãe, olha para você ver que coisa incrível. Na família da mãe, um dos irmãos da mãe é odontologista. E ela não tinha tentado para isso. Um dos irmãos é odontologista. Toda a família da mãe, sem exceção nenhuma, toda a família da mãe, problema de gengiva. A mãe perdeu todos os dentes e o irmão teve um problema seríssimo de gengiva. Ela se experienciou, ela pegou a experiência, ela se profissionalizou em quê? Em cuidar de gengivas. Então, ou seja, hoje ela conhece exatamente que ela tinha um propósito e por que ela está presa nessa lealdade ao sistema familiar e ela não sabia exatamente por isso, porque ela estava ali dentro daquele sistema. Miguel, o que vai fazer? Ela mudar de função agora? Não, mas vai fazer pelo menos ela entender que ela, durante todo esse tempo, ela estava servindo com propósito a família dela. Ela estava servindo com amor à família. Não foi algo por acaso. É um campo emocional, operativo. Eu sei que eu estou falando aqui, só de eu falar, muitas fichas já estão caindo aí. Né? É um campo emocional operativo em que os subsistemas emocionais reagem aos relacionamentos passados, presente e antecipando o futuro. Então, assim, muito do nosso futuro foi antecipado pelos nossos antepassados. Ou seja, eu, né, acho muitas vezes que eu escolhi muita coisa, mas, na verdade, eu só estou repetindo exatamente as coisas do passado. A esposa que você escolheu, né, o marido que você escolheu, a profissão que você escolheu, se você observar, ela, na verdade, é uma carga transgeracional que você está trazendo com você. Então, as gerações, elas acomodam-se simultaneamente às transições do ciclo de vida. Então, esses ciclos de vida, eles vão acomodando e vão trazendo essas transições. Eu quero compartilhar com vocês um filmezinho fantástico, tá? Bem rapidinho, acho que ele é 8 minutos, esse filme, tá? E vai valer a pena nós assisti-lo, né? Chama-se Vida de Maria. Ele vai rodar aqui agora, tá bom? Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo pra fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José.
Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio? Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Bom, a Maria aqui, que eu quero trazer para vocês, essa vida de Maria, né?
pelo seguinte, né? É uma família, né, que moram no Nordeste brasileiro. Esse vídeo, na verdade, ele foi gravado, né, pela prefeitura do Ceará, né, a prefeitura do governo do Ceará, na verdade, né, e trouxe ali para nós uma hipótese, né, para a gente poder analisar. Aquela garotinha, primeiro, que vocês viram na janela ali, aqui nós temos a paciente identificada, nós não temos a idade dela, o nome dela, então, é Maria José, né? Dentro do vídeo, a gente vai entendendo que a gente vai passando mais, ela vai crescer a partir daquele momento que ela estava com aquela lata, né? Tem um rapaz que vai ajudá-la dentro do vídeo. Esse rapaz, o nome dele é Antônio, e o vídeo vai mostrando que há uma trama entre eles e eles casam. E logo depois mostra ela grávida uma vez, grávida duas, daqui a pouco ela tem um monte de outros filhos. Então, eu gerei aqui os filhos dessa Maria com esse Antônio. Aquela senhora que chamou o nome dela lá, aquela hora, e pegou ela pelo braço, né, para chamar a atenção dela, seria, no caso, a Maria Aparecida. Nós vamos ver isso aqui dentro. Depois você vê esse videozinho, você procura ele, chama Vida de Maria, está no YouTube, é muito bom, fantástico para você ver. Bom, construir uma visão de mundo dentro disso é importante, por quê? Porque essa Maria, né, com essa visão de mundo aqui, o que a gente pode entender? Mulheres que assumem a responsabilidade do lar, né? Aquela mãe, quando ela pega no braço da filha, vocês não viram ali, mas quando ela pega no braço daquela filha, né, a mãe fala com ela, Maria, né, tem o pátio para varrer, tem que colocar comida para os bichos, né? Então, ou seja, dentro desses afazeres, né, existe uma expectativa que é criada ali, né? Ou seja, as mulheres daquela família, ela tem que cuidar dos afazeres domésticos. Só que dentro disso se constrói uma outra expectativa, o quê? Que as mulheres daquela família, elas vivem para produzirem filhos. É tão interessante que quando passa ali no filmezinho, você vai ver aquela criança que a mãe pegou pelo braço ali, ela vai crescer naquele desenvolvimento, ela vai casar com o Antônio, ela vai ficar grávida uma, duas, três, e logo vai mostrando algumas gravidez dela e vai mostrando aquele monte de menino que vai passando, dando bênção para ela, benção mãe, benção mãe, benção mãe, benção mãe. Então, ou seja, e é interessante que a gente olha que parecem todos homens, né? Todos homens. Mais à frente, né, o vídeo vai mostrar que aquela mesma menina, que agora já era mãe, então, uma outra chamada Maria de Lourdes, no final, vai estar na janela escrevendo o nome de novo, igual a mesma mãe que estava escrevendo antigamente, quando ela era pequena. Agora, então, essa mãe que antigamente era menina, ela vai vir pegar no braço dessa menina, Maria de Lourdes, e vai brigar da mesma forma que a mãe brigou com ela. Então, ou seja, a Maria Aparecida, que é aquela primeira que apareceu no vídeo, vai brigar com a criança Maria José. A Maria José é aquela que caminha no vídeo e ela vai crescendo, aparecendo grávida, casa com o Antônio, gera esse monte de filho e, no final, volta para a janela, para a mesma janela, uma Maria de Lourdes escrevendo no caderno, e a Maria José, agora mãe, vai repetir a mesma coisa que a Maria Aparecida falou para ela, que não era para ela perder tempo de ficar escrevendo. Então, ou seja, as mulheres daquela família, elas viviam para quê? Dentro disso, a gente tem uma hipótese aqui diagnóstica que a gente já pode observar. Elas viviam para produzir filhos que ajudariam os seus pais. Então, os filhos ali daquela família era para ajudar os pais. Essas filhas, elas têm a obrigação de casarem e os seus maridos agora virem para dentro de casa. É tanto que quando a Maria José
né, está crescendo, o Antônio vai passar e vai ajudar ela. Esse Antônio vira marido dela. Então, ou seja, os homens que vêm casar com essas meninas não podem ir embora, tem que ficar ali para poder ajudar também nessa casa. Então, ou seja, eles não pegam essa menina e levam para a casa deles. Então, essa mãe, ela fala para a filha, né? Vê se me ajuda, Maria José. É tão interessante isso que no final do vídeo, você vai ver agora essa Maria José falando a mesma coisa para a filha dela, Maria de Lourdes. Vê se me ajuda, Maria de Lourdes. Né? Então, aqui a gente tem uma hipótese que é o quê? Uma visão transgeracional dessa família. Né? Então, observem que a pedido desta mãe, né, reforça que não é permitido perder tempo em estudar. Então, quando essa Maria José está escrevendo o nome dela ali, a Maria Aparecida, mãe, passa e fala assim: fica aí perdendo tempo, menina. Desenhando o nome, não fala nem escrevendo, perdendo tempo, desenhando o nome. Então, ou seja, o que é estudar para aquela família? Perda de tempo. Então, ou seja, uma filha que se atrever a estudar está quebrando uma lei dentro daquela família, está quebrando um grande legado dentro daquela família. Então, ou seja, continuando observando aquele comportamento, lá no final, né, que eu falei assim, o primeiro vídeo, primeira mulher que aparece ali, você vai observar que é a Maria Aparecida. Aí depois, aquela menina primeiro é a Maria José. Então, aqui, a paciente identificada, eu sei que é a Maria José, porque eu estou com um círculo fora desse outro círculo aqui. Se fosse um homem, então, dentro do genograma, você vai aprender que dentro do genograma, os símbolos, cada símbolo desse aqui é importante. Cada símbolo desse aqui, um quadrado desse aqui, representa um homem, né? O quadrado representa o homem, o círculo representa a mulher. Se o paciente identificado aqui fosse um filho desse, eu teria feito um outro quadrado por fora aqui para o genograma partir dele. Mas o caso aqui, aquela primeira menina que está na janela lá, do vídeo que você vai ver, é a Maria José. Né? Então, ou seja, dentro disso, então, tem uma outra visão de mundo aqui, né? Que ela passa a ser reforçada, né? Qual é essa visão reforçada aqui, né? A visão reforçada é que no momento da morte da Maria Aparecida agora, né? O que vai acontecer, né? A mãe vai voltar e reforçar aquele comportamento, né? Ficar perdendo tempo aí, né? Então, ou seja, não é possível, né, se perder tempo, né, daquela forma ali. Bom, gente, então o filme mostra isso aí, né? Nós temos aqui, né, no leito de morte da avó, né? Essa avó Maria Aparecida, nós vimos ali aquele velhinho, né? É aquele primeiro pai que passou lá, benção pai, e o Antônio, né, que estava em pé ali no canto ali, né? É o marido da Maria José agora, essa Maria José aqui que é a paciente identificada, e a Maria de Lourdes agora, essa menina que a mãe repreende. Então, ou seja, fica aí fazendo nada, desenhando o nome. Então, aquele reforço, né, que o papel daquela família não é estudar, não é quem quebrar aquele legado, né, está traindo aquela família. Então, outra coisa que a gente precisa observar é crenças e valores que tem no meio de uma família, né? Ou seja, os nomes ali, né? Relata fé, relata costumes, relata lealdade, todas têm que ser Maria, Maria de Lourdes, Maria José, Maria Aparecida, Maria de Fátima, Maria das Dores, Maria da Conceição, Maria do Carmo, né? Então nós temos aqui uma visão de mundo versus padrões de relacionamento e de funcionamento que são transmitidos para gerações. Então, quando nós vamos traçar um genograma, né, eu gosto muito dessa frase, né, da Mônica McGoldrick. A Mônica McGoldrick, né, ela foi juntamente, né, com
com Murray Bowen, né? Murray Bowen que foi o criador do genograma, é o pai do genograma, podemos dizer assim, e a Mônica foi em 1985, 1980 Murray Bowen criou o genograma, 1985 a Mônica e outro grupo já ampliam o genograma, melhora a simbologia, né? A Mônica vai dizer assim, as famílias repetem a si mesma. O que acontece em uma geração, com frequência, se repete na seguinte. Então, os padrões de relacionamento e de funcionamento, eles são transmitidos para as gerações seguintes. Nós precisamos fazer uma leitura dentro do genograma de que crenças e valores. Quais são os valores daquela família? Quais são as crenças daquela família? Quais são os tabus daquela família? Coisas que não se falam, coisas que não se tocam, coisas que não se aceita, né? Na minha época, né, se achava uma borracha no chão, fazia voltar e devolver se você pegasse uma borracha. Então era um tabu. Hoje, muitas vezes, né, para algumas casas, né, para algumas mães, isso o filho apareceu, é seu, né? Achado não é roubado. Né? Então, assim, tem que saber exatamente, às vezes, demanda ali no consultório, a pessoa mente, né? A pessoa fala assim, mentirinha branca, mentirinha de nada, e a outra, o parceiro, né? A parceira, eu não aceito, isso é um absurdo o que eles fazem na família dela, todo mundo tem uma coisa de mentirinha branca, então, assim, são tabus, e você precisa estar atento a esses tabus. Outra coisa, expectativa, né? Então, aquela mãe, ela cria uma expectativa daqueles filhos, aquele pai cria uma expectativa daquelas filhas. O que as filhas vão trazer para nós? O que esses filhos vão ser para nós? A outra coisa é o rótulo, né? É o rótulo. Imagina para você um pai que é bêbado, que é drogadito, né? Que é alcoolista, que cai pela rua, que fica ali vomitando, né? Que a filha ou o filho vem da escola, aquele pai caído ali, né? E aí todo mundo chega na escola rindo, entendeu? Ou aquele pai que é preso, ou aquele pai que é traficante, ou aquela mãe que é prostituta. Esses rótulos, né? Aquele pai que é político, envolvido com política, e aí criou-se todo um rótulo em torno daquilo, entendeu? Então, isso, na verdade, a gente precisa estar atento, porque essas questões opressivas que vão ser geradas dentro da família, todos esses processos vivenciados por essas pessoas, elas são dados que eu e você aí agora entra o nosso trabalho como terapeuta é poder diluir, poder achar esse caminho para ajudar, para ressignificar, para romper essa trama invisível de expectativas que se cria dentro desse grupo. Às vezes são vergonhas, né? Às vezes são culpas, e olha, preste atenção, vergonha e culpa dentro de uma família são processos limitadores, tá? Eu falei aqui do pai embriagado, do pai traficante, da mãe prostituta, né? Então, assim, vergonha e culpa, né? Tem um paciente que o pai é motorista de ônibus, atropelou e matou uma pessoa, né? Então, essa culpa fica nessa família, né? Esse legado fica agarrado ali. Muitos filhos têm vergonha de ir para a escola, têm vergonha de namorar, e têm vergonha de se envolver, têm vergonha de falar. Então, precisamos observar, estarmos atentos a essas situações de vergonhas e culpas na família. Então, isso precisa estar no genograma, nós precisamos entender isso, que no genograma é muito importante. Bom, eu tenho aqui alguns nomes, né, que pessoas que falaram que gostaria, né, falaram que gostaria que fizesse o genograma, né, que gostaria que o nome, né, estivesse ali. Eu quero que você escreva ali ainda, tá? Ainda dá tempo, tá? Sim, eu quero, tá? Porque nós vamos colocar isso aqui direto, viu? E vamos abrir esse momento, né, para o genograma, para que você, né, possa entender claramente, né, que o genograma aqui
o genograma aqui é algo, né, que vai ser necessário para a gente poder entender, né, o conceito da nossa vida. Ó, eu botei aqui para poder votar aqui, né, e as pessoas colocaram ali o nome, né, caiu aqui no nome de uma pessoa que chama Eliane. Eliane, liga sua tela para mim, fazendo um favor, tá bom? Gente, não vai embora, tá bom? Olha só, esse curso Boa Genograma... noite. Boa noite, Eliane, tudo bom? Tudo. Eu não estou conseguindo ligar a câmera aqui. Não sei Ok, se foi ok, desativada. ok, eu vou ver isso aqui agora para você, tá bom? Tá. O curso Genograma, quem faz o curso conosco, quem já é aluno, né, do meu curso, quem está conosco no meu curso aqui no Terapia Familiar Sistêmica, ele já tem o curso Genograma dentro. Tá? O curso Genograma já faz parte. O nosso curso é Terapia Familiar Sistêmica. Dentro do curso Terapia Familiar Sistêmica, nós temos genograma familiar, nós temos constelação familiar sistêmica, temos sistema de débitos e créditos e temos ainda o Ecomapa. Tudo dentro do curso Terapia Familiar Sistêmica. Miguel, eu só quero fazer só o genograma. O genograma são 7 aulas, cada aula de 1h30, 2 horas, com mais 2 aulas bônus do Ecomapa e do sistema de débito e crédito, entendeu? Dentro do genograma também, sistema de débito e crédito, lealdade de Jay Haley, né? Então, ou seja, nós temos mais esses 2 aqui, então são 9 aulas e mais o material em PDF, tá? Bom, deixa eu ver aqui, então, a Eliane, né? Ok, vamos lá, pedir para iniciar o vídeo. Você consegue aí, Eliane? Eliane, Peraí. conseguiu? Ei, acho que Conseguiu? agora eu consegui aqui. Ok. Isso. Ok, então, beleza. Eu vou voltar para cá, ok. Cadê a Eliane? Está onde aí que eu não estou vendo? Conseguindo enxergar a Eliane. Está conosco o Adair, está Aqui, a conosco... mãozinha. Quem é esse Redmi Note aqui, 8? Quem é essa pessoa? Eliane. Ah, Eliane, Aí, ó. está ali com a gente. Que ótimo, bacana. Eliane, você é da onde? Eu sou hoje. Eu moro em Aracruz. A Eliane que fez Já. psicanálise com a equipe do Messias ali? Eliane que é Na verdade, psicanalista? não, na verdade, eu sou visitante nesse grupo hoje, né? Ótimo, ótimo, É, bacana. Seja muito bem-vindo, que ótimo que você está aqui, tá bom? Gente, eu vou sim. virar assim, tá? Para poder facilitar para vocês, eu vou usar essa ferramenta aqui, adaptada, tá? Para nós fazermos o genograma da Eliane, tá bom? Eu vou baixar um pouquinho a tela aqui, o Dr. Freud vai me dar licença lá em cima, né? Ok? O genograma está aqui. Beleza. Ok, bom. Eu espero que todos permaneçam aí, tá? Esse curso nós estamos lançando ele hoje com uma grande promoção. Ele é um curso, na verdade, que ele custa quase R$ 900 esse curso, tá? Ele vai ser lançado hoje numa promoção magnífica, eu acho que acho que quase 70% de desconto, tá? Bom, deixa eu correr aqui para cá com essa tela. Ok, ok, eu acho que ficou um pouquinho melhor. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Eliane, tá me ouvindo? Sim, tô te Tá, ouvindo. ok. Eliane, eu preciso de fazer algumas perguntas para você, tá? E você vai me dando as informações e eu vou colocando elas aqui nessa tela, tá? E aí, então, a forma como a gente vai montar
o seu genograma vai ser exatamente a partir das informações que você vai me permitindo ter, tá bom? Bom, Sim. vamos lá. Você tem quantos anos? 42. Ok, então eu vou identificar aqui a paciente, Eliane, tá? Eliane, então aqui ela tem 42 anos, são informações necessárias, tá bom? Por isso que eu estou pedindo ela o nome, a idade dela. Eliane, você é casada, você é solteira, Eliane? Casada há 11 anos. Você é casada com quem? Com Ivan, Ivan, você tem filhos? tenho Você tem. Tem quantos filhos? 2 meninas. Duas meninas, né? Você tem filhos só com o Ivan ou você tem filhos antes do casamento? Só com Ivan. Só com o Ivan, não é isso? E, Ok. uhum, Então, você tem o Ivan. O Ivan tem filhos só com você ou tem filhos fora do casamento? Antes. só comigo. Só com você. Ok. São informações, tá? Quantos anos o Ivan tem? 41. 41, né? Ok, 41 anos. O Ivan. Ok. Qual o nome das filhas? Marie Victoria, É a mais velha? a mais velha. Sempre colocando, tá, gente? Eu vou trocar de caneta aqui, vocês me permitem, porque essa caneta azul, ela não está muito boa, eu vou trocar, mas seria, no caso, uma caneta só, tá? Aí, então, é a Marie, não é isso? Ela tem quantos anos? Ela tem 5 anos. Marie, 5 anos, né? Marie, Uhum. e quem mais? Iane Victoria, Iane, tem quantos anos a Iane? 2 anos. Quantos? 2. 2, né? 2 anos, a Iane, né? Iane, aí, Sim. olha, uma coisa que vocês podem prestar atenção, já uma informação, uma hipótese para a gente, que todas as duas têm o nome de Victoria, não é isso? Victoria. Tem o nome Victoria. Uma coisa que eu deveria perguntar aqui, eu preciso perguntar, tem algo na sua vida que tá ruim, algum problema que você está passando, uma carreira que você não está conseguindo fazer, um estudo que você não está conseguindo completar, alguma coisa, alguma demanda, alguma situação que você gostaria de falar em poucas palavras? Na verdade, eu tenho, assim, desde quando eu me casei, que eu venho tendo sempre recomeços, né? E eu não consigo, assim, pegar uma área e ter uma grande evolução, um grande crescimento, Ok. né? Você nasceu em que lugar? Linhares. Você é de Linhares. Ok. Eliane, o Ivan, as duas filhas, né? Alguma coisa por causa do nome Victoria? Quem foi que colocou esses nomes Victoria? Victoria, na verdade, é porque no início, né, eu até pensei que foi por causa das bênçãos que eu recebi, né? A Uhum. primeira foi que eu achei, né, no meu modo de vida, né, no meu dia a dia, eu achei porque eu tinha adquirido um lote, aí eu coloquei o nome da minha filha, o nome de Maria Victoria, porque eu Ok, adquiri o lote. Quando minha filha nasceu, foi porque eu consegui adquirir a casa, por isso que era Iane, por isso que se tornou Iane Victoria. ok, Só que quando eu estava na sala de cirurgia, o médico me falou que eu não podia ter filhos, né? Que eu tenho infertilidade, que eu tenho endometriose, tenho útero invertido. Então, assim, a razão principal mesmo, eu acho que foi o que a palavra final que eu ouvi, né? Que eu não podia ter filhos, ok, né? E não o- as vitórias que eu tinha recebido antes, né? ok. Então vamos lá. Eliane, você é filha de uma família com quantos irmãos? Um, Um. sim, Como é o nome do seu pai?
Gerson, Quantos anos o Gerson tem? 70. O Gerson tem 70 anos. Isso. Ok. Você é a mais velha? Sou a mais velha. E qual é o mais novo? Meu irmão, Quantos anos? 40 anos. Qual o nome dele? Patrício. Patrício, 40 anos. Não é isso? Patrício. Isso. Patrício é casado? Casado. Com 14 quem? anos. Com quem? Com Rosângela. Rosângela. E tem filhos? Tem. Quantos filhos? Um. Qual é o nome? Iago. Quantos anos o Iago tem? 5. 5 anos. Iago, né? Ok. Isso. Sua mãe, qual o nome dela? Maria. Maria, quantos anos a Maria tem? 68. 68. Perdão, Né? 65. É, Perdão. 65? Ok, Isso. 65. Ok. A família da sua mãe, ela vem de quantos irmãos? 5. E um falecido. A família da sua mãe é qual da família ali? Ela é a mais velha, é a mais nova, é o quê? É a mais velha. Sua mãe é a mais velha, né? Qual o nome do seu avô? Getúlio. Getúlio está vivo? Morreu. Quando? Ah, tem um tempo, tá? Ele tinha quantos anos? 72. 72, ok. São 5 irmãos. Quem é a próxima depois da sua mãe, Maria? Minha tia, Rosilene. Rosilene. Quem é depois? Tio Jonas. Joanas. Quem é depois? Vanderlei. Vanderlei. Quem é depois? É, tio Dinei. Dinei. E Isso. depois? E o Gilmar. Tio Gilmar. Gilmar. Quem é depois? Depois não tem, né? E aí depois é sua avó. Qual o nome dela? Erondina. Erondina. Isso. Erondina, não é isso? Sim. Erondina. Ok. Tem alguém mais na família que tem problemas de útero, Que eu conheço, não. endometriose? Até cheguei a perguntar à minha mãe e ela falou que não, Ok. A né? família do seu pai tem quantas pessoas? A família do meu pai são 11 irmãos. 11 irmãos. Seu pai é qual deles? Olha, o meu pai, eles são minha avó, né? Ele teve 4 filhos com meu avô, né? Aí A avó do seu pai, a mãe do seu pai. a mãe do meu pai teve Sim. 4, no caso ele tem 3 irmãos e os outros são tudo também mais de 2 casamentos. O seu pai é o mais velho deles? Meu pai é o do meio. Quem é o mais velho dessa família com 4 irmãos do seu pai? Eu acho que ele é o mais velho mesmo, meu pai, com 70 anos. O seu pai? Isso, Qual o desse nome do seu avô? é Antônio José Nunes. Antônio, né? Antônio. Isso. Ok, então o seu pai seria o Gerson. Quem é o próximo? Geles, Geles. Geles, Ok, quem mais? Gilson Gilson, quem mais? e Jailton. Jailton. Isso. Jailton. Como que era o relacionamento do seu pai com você? Hum, Meu pai, eu não, na verdade, eu vou ser bem assim, eu nunca tive assim a presença assim real mesmo do meu pai, né? Geralmente a minha mãe, ela é minha mãe e meu pai, né? Ah, sim. Então, no caso, o seu pai ele não era próximo, ele largou vocês, foi morar com alguém. Como foi esse Não, na caso? verdade, eu convivo com meu pai desde eu saí de casa foi com 15 anos, né?
para mim poder estudar, né, fora, né? E meu pai, eu não sei por ele morar muito tempo na roça, ele não conheceu o outro lado, né? Assim, de relacionamento com os filhos, conversar com os filhos. Então, ele sempre agia com a gente meio sem ignorância, não tinha aquele afeto, aquele carinho conosco, né? Então, e ele ficava muito neutro, né, em tudo que ele fazia. Então, em todo esse tempo, eu tenho mais relacionamento com minha mãe do que o meu pai, né? Entendi, entendi. Só que É, assim, eu ah, comecei, eu comecei a frequentar a casa dos meus pais mais depois que eu me casei, né? uhum, Porque aí o meu marido queria ir para a roça, aí minhas filhas agora. Tanto é que eu tenho a pequenininha de 2 anos. E uhum. ele é assim, apaixonado nele, entendeu? No meu pai. O Então, assim, Gerson. o que eu não pude dar, ou até mesmo receber, a minha filha mais nova de 2 anos está recebendo do meu pai, que é todo esse carinho, toda essa aproximação que eu não tive, ela resgatou nisso, mas na geração dela e não na minha. Eu ainda continuo na minha neutralidade ainda, né? Ok, ok. Gente, é fantástico, tá, observarmos o que a Eliane está trazendo para nós, tá? Salvador Minuti, ele vai falar o seguinte, que as contas não saudadas pelos filhos com os pais, os netos vão saudar. Então, ou seja, né, aquilo que o pai da Eliane não pôde dar para ela, então agora a filha, quem é essa filha? É a Marie ou a Iane? É a Iane. A mais A nova. Iane. A Iane, a Uhum. mais nova, né? Uma coisa aqui interessante que eu quero que vocês observem, tá? Uma coisa interessante, como que é o relacionamento? Você está me dizendo aqui, eu vou usar agora aqui uma outra coisa, tá? Olha só para vocês verem o que que ela disse. Ela disse que ela tem um relacionamento distante do pai. Então, eu usei um símbolo aqui de relacionamento distante. Você tem um relacionamento conflituoso, com discussões, com brigas com ele, ou não? Sim, Oi? sim, sim. Sim, né? Você já disse que não é próximo, então um símbolo de conflito aqui também. Com a sua mãe, você disse que é mãe e pai. Ela é próxima? É muito próxima essa mãe? Bem próximo. Então, assim, de pegar o telefone e ligar 5, 6 vezes no dia, mesmo eu estando casada, ela nunca me deixou de ligar para mim, deixou de conversar comigo. Então, assim, por isso que eu sinto bastante a presença dela na minha vida, né? E Então, como que é o Patrício com o seu pai? também tem muitos conflitos. O Tem Patrício muito também conflito. tem muitos conflitos com Sim, o seu pai, sim. mas é próxima a relação deles ou é só conflituosa? É próximo. É próximo e é conflituoso. Próximo. Isso. Então, eu fiz um símbolo aqui de próximo, o dela eu fiz um símbolo de distante. Então, quando eu olho para esse genograma, agora aqui, já vai me dando uma hipótese diagnóstica para eu poder trabalhar com essa paciente, para eu começar a trabalhar uma estratégia com a Eliane. Preste atenção numa coisa muito importante aqui. Qual é o nome da sua avó, a mãe do seu pai? Elza. Elza. Ela está viva? Isso. Não. Faleceu? Faleceu. Ela faleceu com quantos anos? Minha avó acho que faleceu com 92 anos. E o senhor Antônio está vivo ou faleceu? Faleceu, tem muito tempo já, Você não né? sabe com quantos anos? Olha, eu tinha 5 anos. Uhum. Tem, Ok. Então, foi há 36 anos atrás. Não é isso? Você tem 40? Não, você tem 42. Há 37 anos atrás, né? isso. Ok. Olha para vocês verem que interessante. Olha aqui. O pai dela nasceu numa família
O primeiro irmão dele, ele era o mais velho, aí ele vem numa família aqui, o primeiro é quem é o Geles, É é o isso? Gerson. O irmão do seu O pai? primeiro é o meu pai. E depois? Depois é o Geles, tem o É o Gilson, Geles, Gilson, Getúlio. Jailton. Jailton aqui. Jailton. Jailton. Então é Geles, Gilson e Jailton. E o seu pai, não é isso? Isso. Vocês estão vendo mulheres aqui nessa família? Não tem. Então, o pai, ele nunca conviveu, dentro da linhagem dele de irmãos, mulheres. Agora, uma pergunta interessante, Eliane. O seu avô, Antônio, ele veio de outras relações, é isso? Só para poder te falar aqui, Ah, no casamento que meu avô tem, tem mulheres, e ele também vivia em conflitos também com as o, mulheres. o seu pai. Com meu pai, com as irmãs Então, de biológico lá, né? sim, biológico por parte do seu avô, do avô Antônio. Isso. Pois é. Então, ou seja, nós estamos falando o quê? De recasamento. E aí é uma outra pergunta. Ele é o filho mais velho aqui. Então, quando o seu avô traz essa família, quando ele veio para cá, ele trouxe as outras mulheres? Veio depois. Então, ele, Os ele filhos, traiu, oi? os filhos foi chegando depois, De lá, né? do outro De lá. casamento. Inclusive, eu descobri, né, há um ano que eu tenho uma irmã da mesma idade que eu. Irmã, filha do Gerson? Isso. Então, o Gerson aqui, seu pai, teve um outro relacionamento com quem? Com uma outra mulher que eu não sei o nome. Ok, então aqui nós temos uma coisa, uma informação, vou colocar uma interrogação. Você não sabe o nome, não sabe a idade. E o nome da sua irmã, qual é o nome dela? Flávia. Flávia tem quantos anos? Ela tem 42 anos, a mesma idade que eu. Então, ao mesmo tempo que você estava nascendo, a Flávia também estava nascendo? Isso. E o seu pai tem um bom relacionamento com a Flávia? Na verdade, eu convivia na casa da minha avó, né, quando eu era pequenininha, e ela sempre me falava que eu tinha essa irmã. Da Só que aí Irondina? eu chegava da avó Elza. Da E Elsa? quando eu chegava com essa conversa em casa, meu pai falava que eu não estava falando a verdade. Então, isso foi ao longo do tempo ficando de lado, porque ele sempre falava que eu era mentirosa, né? E minha mãe não acreditava, né? E quando foi o ano passado, essa menina apareceu lá na roça e veio querer conhecer o pai. Aí gerou aquele. A gente já tinha atrito de outras questões, né? E gerou mais atrito ainda na família, né? E segundo ele fala que ele não tem relacionamento com a pessoa, com essa menina, né? Mas a gente mais ou menos acha que ele, né, ajudava por fora, né? Tinha, porque os irmãos dele, todo mundo sabia que tinha essa menina, né? Só a Entendi. gente que não estava ainda caindo na real, né? Ok. Olha, então, ou seja, o seu avô Antônio, ele também traiu a sua avó Elza e teve esses outros filhos fora? Eu não sei te falar dessa informação, E essas filhas, é o né? quê? De um casamento anterior? Isso. Então, São 11, né? ele teve um outro casamento anterior, aí ele separou, a mulher morreu e ele veio para cá, Isso. Separou. ele separou da outra mulher e ele teve outros filhos. Foi o quê? Um ou dois casamentos anteriores? Foi 2. Ele teve dois casamentos, esse aqui já era o terceiro. Isso. Certo, ele tem mais filhos, então, aqui e tem filhos aqui também. E essas filhas vinham porque, olha só, interessante, tá? Tinha mulheres aqui, mas aqui não tinha. Quando essas mulheres aqui vêm, olha para vocês verem a questão da posição dos irmãos, tá? E aí, Flávia, perdão,
Chamei você de Flávia, é terrível, Eliane. Desculpa, tá? Mas eu quero que você entenda claramente, Eliane, uma coisa que eu vou falar para você aqui, tá? Essa Flávia, preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Da mesma forma que você é a mais velha aqui, o seu pai também é o mais velho ali. O seu pai, quando essa família anterior do seu avô, Antônio, tenta vir para cá, o seu pai é ele que vai criar aquilo que eu falei lá atrás, essa fronteira para não deixar essas mulheres. Pode estar aí, é uma hipótese, tá bom? É uma hipótese. Pode estar aí essa resistência que ele vai ter com mulheres. Como é o relacionamento do seu pai com a Maria, sua mãe? Também tem muito conflito. Minha mãe tá ficando em casa, mas ela tá uma pessoa assim, depressiva, doente, né? Mas a É gente bem tá sempre animando é ela. conflituoso também a relação. Sim, sim. Se fosse olhar, hoje os dois era para estar um no norte e outro no sul. Ok, A verdade é isso. ok. Bom, gente, eu vou. Eliane, deixa eu falar para você uma coisa. Olha só, você tem aqui a Marie e você tem a Iane. As suas filhas, elas foram criadas num lar onde o pai e a mãe estão presentes, correto? Certo. Você, apesar dos conflitos com o seu pai, você e o Patrício também são criados num lar, mesmo que você disse, a minha mãe faz papel dos dois, na verdade, não. Na verdade, sua mãe, ela pode ser uma grande mulher, uma grande mãe, mas ela só vai conseguir fazer o papel dela. O papel do homem, né, por menos carinhoso que ele seja, né, é somente ele que pode fazer. Mesmo que ele faça um papel ruim, né? Mesmo que você, muitas vezes, vá procurar no Ivan, aquilo que você não recebeu do seu pai. E aí é até terrível, porque muitas vezes você vai acabar cobrando do Ivan coisas como se o Ivan fosse responsável por coisas que o seu pai não te deu. Você entendeu? Sim, Entendeu? Então, ou sim. seja, o fato de o seu pai, né? Não, a questão toda não é bem também só o seu pai. Você sempre ouvia da dona Elsa, ou dos outros irmãos, ou das outras pessoas, que o seu pai tinha uma outra filha. E o seu pai sempre te negou isso. Porém, o seu inconsciente tinha essa informação. O seu consciente também tinha. Só que aí você negava isso porque o seu pai negava. E pelo fato de eu negar alguma coisa que realmente existe, mas por eu também não ter certeza que ela existe, cria dentro do meu comportamento, ou seja, a minha psique, ela vai desenvolver-se com o quê? Com falta de confiança, com falta de segurança. E pelo fato de você ter um conflito com a pessoa do seu pai, de você não acreditar nele, acaba que você também não acredita em você. Isso faz você iniciar as coisas e não terminar. Isso faz você não avançar nos seus projetos, nas suas conquistas. Então, da mesma forma como foi bom para você, imagina como foi para Flávia crescer sem ter um pai. Aí você fala assim: ah, Miguel, não deve ter sido muito ruim, porque eu também cresci não tendo um pai. Mas, de alguma forma, a presença dele estava ali dentro de casa. Pelo menos para poder dar uma certa segurança. Pelo menos para poder dar o provimento. Né? Como seu pai, esse homem da roça, né? Esse homem da labuta, né? Ele é agricultor? Ele é, né? Já fez já fez outros ramos, né? Já plantou feijão, cacau, café, né? E Então, agora ele tá até começou no ramo bom, né? Que é o ramo de mexer com gado, né? Gado de corte, né?
Sempre Mas um é homem agora que ele também trabalhador. veio aprender, né? Sempre um homem trabalhador. Sim, Sempre um homem trabalhador. Quer dizer, a forma desse homem, de repente, amar vocês, era provendo. Talvez esse homem ele não sabia dar outro tipo de carinho, a não ser prover. Talvez aqui, por ele vir de uma família onde tem muitos homens, e aonde ele tem um avô, um pai, perdão, onde ele tem um pai que tem uma outra família fora, e ele aqui tem que barrar essa família, ele acaba também não tendo carinho, porque ele pega um pai que já vem de dois outros relacionamentos exteriores. Não tem como esse pai aqui ser um pai bom para esse monte de homens que ele tem aqui. Principalmente, muitas vezes, para o primeiro filho homem desse novo relacionamento. Entendeu? Então, o que o seu pai também recebe, né? Talvez foi o que ele deu. E é muito certo isso. Ele ser tratado dessa forma e ele não ter muito para dar. Agora, vamos imaginar essa Flávia também, que é uma pessoa que ela também é sua irmã. Ela também tem direito a esse pai, e ela nunca teve. Ela também tem direito a uma irmã. Então, uma boa coisa na sua vida, Eliane, seria o quê? Você começar a olhar para esse pai, não para os defeitos, mas para a bondade. Qual a bondade? Bom, um homem que errou, mas ele nunca abandonou a família. Um homem que tinha suas durezas, mas nunca deixava faltar. Um homem que tinha suas incapacidades em alguma coisa, mas um homem que era muito capaz em outra. Quando eu começo a observar a bondade do outro, quando eu começo a olhar com bondade para a necessidade do outro, nesse caso aqui da Flávia, aquilo que ela não teve, aquilo que minhas filhas estão tendo, eu tive um pai, você teve um pai, apesar dele não ser carinhoso, mas ele era provedor. Apesar dele não ser carinhoso, dele não saber demonstrar carinho, a forma que ele demonstrava carinho era provendo, era cuidando, era protegendo vocês. Dá para você ver isso? sim. Você consegue enxergar isso que eu estou falando? Uhum. Consegue? Consigo. Uhum. Ele era agressivo com sua mãe, com vocês? Agressivo fisicamente, de espancar, Verbalmente, né? verbalmente. Mas Verbalmente. não esse fisicamente. Talvez a palavra dói mais do que talvez fosse levar uma pancada, né? Sim, sim, sim. Mas, É, assim, é uma coisa a menos, né? Dessa questão da agressividade física, né? É uma coisa a menos. Mas você entende que é muito daquilo que ele recebeu? Deu para você entender? uhum. Deu? Sim, Eu queria que você fechasse os olhos um minutinho comigo agora. Você consegue fechar os seus olhos? sim. Ok. Eu quero que você imagine por um momento o seu pai como o primeiro filho nessa família, sabendo que o seu avô tem uma outra família, duas outras famílias antes, e como que o seu pai era exigido dentro dessa família atual dele. E eu quero que você veja o seu pai como esse menino que também não recebia, esse menino que também era triste, porque ele era o filho mais velho. Muitos desses filhos que foram nascendo, ele foi ajudando a cuidar da roça, ouvindo muitas vezes palavras de agravo, de ofensa. E eu quero que você libere do seu coração um amor maior que você puder
O amor que você dá para suas filhas, o amor que você dá para Maria, o amor que a Iane encontrou no coração pelo Gerson, que ele é seu. A Iane está amando um amor seu. Eu quero que você ame o seu pai através da sua filha Iane agora. Eu quero que você possa sentir sendo acariciada pelo seu pai através da sua filha Iane. E eu quero que você fale assim comigo: pai, Pai, eu te amo. eu te amo. Eu sei Eu sei que você não pôde me dar, que você não pode me dar, porque você também porque você também não deve ter recebido. deve ter recebido. Mas eu sei Mas eu sei sei que você nos amou que você nos amou da sua maneira, da sua maneira. com o pouco que você pôde dar. Um pouco você pode dar, Eu acolho eu acolho e recebo e recebo com amor no meu coração. com amor no meu coração. Fala comigo assim: Flávia, Flávia, eu reconheço eu reconheço que da mesma forma da mesma que forma, não foi fácil para mim não foi fácil para mim crescer dentro de uma casa crescer dentro de uma casa com um pai distante, com um pai distante. eu imagino Eu imagino que para você e para você também foi doloroso também foi doloroso não ter um pai presente. não ter o pai presente, Mas eu reconheço mas eu reconheço que você é minha irmã que você é minha irmã e eu te acolho e eu te acolho com amor com um amor no meu coração. no meu coração. Ok? 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 Bom, Ok. gente. Oi, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Na verdade, na hora que eu tava falando, parecia que eu nem tava no escritório, parecia que eu tava fora, no meio do universo. Foi fantástico, não foi? Aham, Porque sim. é experimentar uma coisa diferente, sabe, Eliane? A gente precisa disso. A gente precisa olhar para as coisas como elas realmente são. Nós olhamos através da nossa dor, nós olhamos através da nossa ferida, mas nós precisamos olhar de outra forma. Gente, esse curso ele está sendo lançado hoje. Isso aqui que você ouviu, tá? Isso aqui que você percebeu é só um pouquinho. Então, você que é líder, você que é pastor, você que é líder de célula, você que é você que é conselheiro, você que é capelão, você que é psicólogo, que é psicanalista, né? Olha, eu quero dizer para você, esse curso ele é fantástico. E o que nós estamos fazendo nesse curso aqui hoje, tá? Lançando esse curso aqui, o Instituto, né, o NUPSIC, né, que é o instituto que nos acolhe, né, que mantém, né, esse trabalho funcionando, que certifica, né, que legaliza, né, o nosso trabalho através do Instituto Alfa, através do NUPSIC, né, está lançando esse curso hoje, olha, até amanhã à noite, 23h59. Se você, né, fizer a contratação desse curso, você ainda vai pagar ainda o valor promocional de R$ 299. Gente, esse curso ele custa R$ 799, que é o valor desse curso. Não, R$ 899, que é o valor desse curso. Mas nós estamos lançando ele hoje, até amanhã, 23h59, né? Pelo valor de R$ 299.
Ah, Miguel, eu não vou conseguir fazer o pagamento, então vai ser sexta-feira à noite, eu só vou conseguir fazer sábado, ou segunda-feira, ou terça. Aí o valor já vai ser R$ 499, e vai ficar esse valor, apesar dele ser R$ 899, R$ 900. Então, ele vai cair ali quase 50%, que é R$ 499. Vai ser 7 aulas, com mais 2 aulas, né, de brinde, né? E o material em PDF para você poder ter na mão, para você estudar, enfim, né? E o acesso na plataforma, diretamente do Instituto Alfa, você entra na plataforma, todas as aulas estão lá gravadas, você acessa todo o mix, né, de trabalho, né? E aí, enfim, né, dessa forma, então, é que você vai poder, né, ter acesso a todo esse material. Então, ou seja, você pagando via Pix, né, entre em contato conosco, não deixa, tá, de contratar esse curso fantástico, R$ 299, se você quiser anotar aí, tá, o número do Pix, tá bom? O número do Pix é número de telefone, 27, tá? Então, se você quiser anotar logo aí agora, 27 999 52 8284, tá? Os alunos do curso de terapia familiar sistêmica não pagam, porque esse curso já faz parte como matéria, tá? Mas essa matéria, ela é tão fantástica, ela é tão poderosa, ela é uma ferramenta tão poderosa, que ela é um curso, né? Ela é um curso. Eu paguei muito mais, né? Eu estudei muito mais tempo e paguei muito mais para poder fazer esse curso. Mas eu estou, né, franqueando para vocês até amanhã, 23h59, por R$ 299. Miguel, eu vou fazer só no início do mês, R$ 499. Mas não deixa de fazer, aproveita, você líder, você pastor, uma grande ferramenta para você. Eliane, um beijo no seu coração, tá? Que o Senhor te abençoe. Você vai ter muitas oportunidades ainda na sua vida, né? De procurar o seu pai, de procurar a Flávia, de ter relacionamentos bons com eles, porque família é assim. Família, a gente precisa ver os valores que ela tem para nós, né? A família tem muitos valores para nós. E voltando aqui, Eliane, para poder finalizar, eu vou até mostrar isso aqui, só para você poder entender e para as pessoas que estão conosco, né? A gente, dentro dessa leitura aqui, né, nós estamos vendo aqui o que a gente poderia dizer que é um cabo de guerra, né? Eu vou dizer diferente, eu vou dizer que é uma família trazendo alguém que está longe para dentro dela. Então, assim, sabe, eu queria que vocês entendessem isso. Família é lugar para estarmos juntos. Família é lugar para vivermos juntos. Família é lugar para a gente se construir junto. Família é um lugar que a gente se machuca, a gente se fere, mas nós somos partes um do outro. E assim nós nos construímos, tá? Então tá aí uma bibliografia vasta desse material de hoje, tá? Não deixe de fazer esse curso, aproveita essa oportunidade, vem para cá, né? Vem fazer esse curso com a gente. Miguel, eu gostaria de fazer o terapia familiar sistêmica. Bacana, entre em contato com o Instituto Alfa, tá bom? Clica lá no Instituto Alfa, procura lá alfainstituto.com, não, alfainstituto.org, alfa com PH, né? alfainstituto.org, vai lá, né? Ali no seu Google ali, né? Procura lá, né? Escreve lá alfainstituto.org, entra lá, contrata o curso, ou então mande uma mensagem para mim, eu mando para você o contato do Instituto Alfa ali, eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, né? Nós temos uma secretária excelente que estará te atendendo, a Natália, né? Vai te atender com todo carinho, tenho certeza disso. Gente, beijo no coração, obrigado por vocês estarem até aqui comigo, mas não deixe de contratar esse curso, não deixe de fazer. Já temos muitas aulas lá no portal, outras ainda, essa daqui também vai para o portal também, tá bom? Beijo, obrigado pela companhia de vocês, que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Foi um prazer imenso, tá bom?